la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. E aí, Divan, como é que você está? Eu estou feliz, Divan. E você, tá feliz também? A gente tem que lutar para obter a felicidade. Esse é o mote do episódio, né? É isso que a gente defende. Não. Brincadeiras, né? À parte, à parte, a gente tem aí uma semana que politicamente e afetivamente traz muitas emoções para os brasileiros, né? Acredito que algumas coisas aí vão ser alvo de discussões nossas num futuro muito próximo, mas não dá para esquecer de uma coisa, né, Felipe? A correria enlouquecida da gente misturada com o galope do calendário. Estamos no mês 9, my friend. 9. 9 de 12, 2025 tá aí, ó, tá visualizando a volta final, né? E, cara, não podemos esquecer também que este mês é marcado por toda uma série de campanhas de conscientização e de aprendizados que tem a ver com muitas das coisas que a gente fala aqui também, inclusive com essa história, né, da gente ser obrigado a ficar o tempo todo perseguindo uma tal felicidade. Perfeito, Gabriel, perfeito. É isso aí, né? Nosso programa tem tudo a ver com isso. É um papo que veio de outro episódio, né? A gente sempre vai fazendo esse negócio, né? Aliás, quando a gente tá com 447 episódios, né? É claro que a gente vai sempre remeter a outras coisas. Então, assim, ó, papo importante, tema importante, com um amigo muito querido que é o Caio Mendes, pô, tudo para dar certo. Eu diria que aquele episódio que todo mundo gostou, e não é para menos, que foi com o professor Safatli, ele tem um pontozinho específico que eu mesmo fiz questão de destacar, né, num outro episódio, e que agora ele rendeu uma abertura gigantesca para um episódio inteiro daqueles que a gente consegue jogar um oceano de informação em cerca de 1 hora e alguma coisa. Eu tô orgulhoso quase sempre de todos os nossos episódios, Felipe, mas desse aqui eu tô especialmente orgulhoso. Ficou muito bacana. Ficou muito legal, ficou muito legal. E eu vou fazer o seguinte, Gabriel Divan, antes da gente passar o chapéu, cara, eu quero dedicar este episódio a uma pessoa. Não é um salve, é dedicar o episódio a uma pessoa, cara. Então manda brasa. Para quem será? Quem será? Vamos fazer uma aposta? Bet? KTO? Não, tô brincando. Não. Cara, esse episódio está dedicado ao nosso amigo Diniz Bortolotto, que o cara simplesmente, Gabriel Divan, depois de tudo que a gente passou com o Spotify, a gente falou nas redes, todo mundo já deve estar ligado no que aconteceu, o cara me aparece e diz assim, ó, eu tenho salvo os episódios do Vira Casacas. Eu tenho aqui no meu servidor, porque eu sou uma pessoa que cuida da cultura, das informações, dos dados, etc. Tudo que a gente não fez, o Diniz fez e está nos ajudando, disponibilizou uma pasta com todos os episódios que agora está tudo guardadinho por nós, pelo Diniz, como deve ser. Então, assim, ó, Diniz Bortolotto, seu abençoado, um beijo no seu coração, a gente te ama, Diniz. Né? Em breve vão estar de volta os 69, né? Os 69 Banidos, né? Vai ser o novo filme de Quentin Tarantino. Os 69 Banidos vão estar de volta, graças a Diniz Bortolotto. Muito obrigado, meu querido. Olha, eu não vou nem um pouco menosprezar o Diniz, porque ele fez um trabalho aí, fez algo por nós muito raro, muito especial. Mas eu sou obrigado a dizer também, né, Felipe? Não foi por descuido nosso, porque a gente são pessoas de bem, cara. Nós somos literalmente homens normais, homens inocentes. E aí o que a gente fez? Confiou numa bosta, né, de uma plataforma para a qual a gente pagava, né, caro, simplesmente para hospedar um conteúdo com toda uma série de trâmites ali que são
pelo que a gente entendia, absolutamente padrões, mas que não, né? O padrão é que os caras realmente estão afim no dia, né? O padrão sabe-se lá por quê, explicação ou não explicação, tanto faz. Então, assim, a gente fez o que qualquer um faria. O Diniz fez algo que nem qualquer um faria. E aí que está a diferença, né? O cara foi além, né? O cara foi além. Visão além do alcance, tá? O Lion O. Total, cara. Fica a lição, né, galera? Então, assim, ó, a velha lição da informática, né? Quem tem um backup não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então, né, sempre guardem as suas coisinhas, não façam que nem a gente. E quem confia no Spotify tá fudido. Essa é a terceira parte dessa merda desse negócio. Vou te contar, hein, velho. Bom, falando nisso, né, escute o Vira Casacas em toda e qualquer plataforma de streaming, todo e qualquer agregador, inclusive na merda do Spotify, onde estão a maioria esmagadora dos nossos queridos ouvintes, né, que tem mau gosto, assim como muita gente tem há muito tempo, assim como nós tivemos também. Mas, enfim, eu já falei, não julgo quem vai usar a sua plataforma de preferência, ainda que seja esses vermes aí. Agora, preferencialmente, escute a gente por alguma outra. Comece a se acostumar com, né, lidar com esse tipo de coisa, porque esses caras não são do bem, não tão puros aí não. Mas tudo bem, estamos lá também. Estamos em todos os lugares que você quiser, no YouTube. Estamos lá em viracasacas.com. A gente está aí grátis para você e escutar o Vira Casacas, principalmente se for na Orelo, que volta alguma migalha, volta lá um capilé para nós, a gente te agradece também. E essa é uma das formas de você apoiar o Vira Casacas. Outra, que também é grátis, é você compartilhar, você curtir, você comentar. Vai lá na sua plataforma de preferência, avalia, comenta, deixa uma dúvida, mostra para alguém, indica alguém, marca a gente nas redes sociais, é no Blue Sky, é no Instagram, comenta no YouTube. Não tem nada o que fazer aí em casa? Quer deixar algum aparelho carregando aquela coisa que apaga a tela do computador depois de um tempo e para de carregar o negócio? Deixa no Vira Casacas rodando, né? Deixa no YouTube do Vira Casacas. Faz esse tipo de tática de guerrilha aí que nos ajuda muito. Mas, infelizmente, a gente não vive só de ajudas como essa, a gente vive também de outra coisa, Felipe. Exatamente, a gente vive de amor também, né? Não é só disso aí, né? A gente vive também, né? A gente precisa de dinheiro para pagar, né? A plataforma que vai hostear o Vira, para remunerar todo o pessoal que participa da família Vira Casacas, porque sim, a gente faz questão, né, Gabriel Divan? Trabalhou, você vai ser remunerado. Afinal de contas, quem não paga trabalhador é capitalista. E nós não somos capitalistas. Então, vai lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc, você pode ouvir por lá, pode nos apoiar por lá também, né? 5 pilinhas ali, promete, compromete e vem para nós ali que tá excelente. Se quiser, você também pode mandar um pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com, Gabriel Divan. E pode fazer que nem eu, na data de hoje, né, que vocês não sabem qual é, que estou usando camisa do Vira Casacas, né? Você vai lá em umapenca.com/viracasacas e aí escolhe a sua camiseta, sua ecobag, sua caneca e tudo mais. Fui visitar Felipe Abal hoje trajando Vira Casacas, porque é a senha para ele abrir o portão da casa. Verdade. Maravilha, Gabriel. Vamos pro episódio? Vamos que tá bonito. Gabriel Divan! Aqui! Muito bem, né? Está aqui como sempre, não estamos sozinhos. Estamos muito bem acompanhados por outra figurinha da casa, Caio Almendra. Fala a verdade, tu tava com saudade de gravar o Vira Casaca? Tava com saudade. Já fazia o quê? Um mês? Tu tava com saudade do Divan. Tu tava com saudade do Divan. É verdade. Dei férias pro Divan, não vi o Divan, é verdade. Não pude aparecer naquele episódio. Aliás, que grande episódio, né? Que grande episódio com o professor Vladimir Saflata. Eu tô até agora, né? Não vou dizer que eu tô invejoso, porque isso é um sentimento ruim, né? Mas eu tô assim, vibrando com aquele episódio, né? E eu pude escutá-lo como um espectador comum, como alguém que vai em qualquer streaming aí, fora os que nos boicotam, né? E escuta o Vira Casacas, cara. Muito bacana, muito legal, né? Você não ficou com aquela sensação assim, eu teria feito essa pergunta aqui... Eu teria puxado aquele outro assunto ali. Não, eu falei pro Felipe exatamente o seguinte, cara. Eu fui pro gol
E sabe quando dá o revezamento, tá na hora do cara sair, tá no cara voltar pra linha? Eu disse, não, vou ficar no gol aqui, meu time tá certinho, cara. Deixa aí. Né? Nossa, foi especial, ficou muito bom. E o nosso tema de hoje, né, Caio, na verdade, ele tem a ver com o episódio do Safatli. Porque, na verdade, ficou um negocinho lá no meio, assim, que depois o pessoal foi te perguntar nas redes, né, assim, a que se refere esse negócio aqui? Daí que brilhou a ideia do não, a gente precisa falar um pouquinho mais. Naquele episódio, Caio, tu falou então, né, como é que é o nome dele? A Indústria da Felicidade, né? Isso, exatamente, que é um livro do William Davis, The Happiness Industry. E eu acho ele bastante interessante, assim. E, assim, aquele episódio deixou várias pontas soltas que a gente podia pegar, segurar e puxar para fazer alguma coisa. Mas sendo aqui Setembro Amarelo começando, eu acho que vale a gente se perguntar o que diabo é felicidade? E dar uma conversada sobre o que aconteceu com a história recente da felicidade. Porque a gente conversou um pouco sobre a história da depressão, né? A história da infelicidade, a história de não se estar bem. E eu falei bem rapidinho sobre esse tema. Esse é um livro que é engraçado, ele é low theory, muitas vezes ele é tratado até como autoajuda, eu acho que ele não faz isso. Eu acho que ele é um livro de crítica social bastante interessante, apesar de ser simplificado, que comenta uma transição recente na história da humanidade, nos últimos 50 anos, então tem gente que nasceu sem isso existir, que foi a criação de um certo complexo industrial da felicidade. Um grande número de indústrias, um grande número de agentes econômicos e de vertentes, todo um ecossistema de mercado sobre o que é ser feliz, da década de 60, 70 para cá, que envolve saúde, em algum sentido felicidade está dentro de bem-estar, logo está dentro de saúde, mas envolve atividade física, questões metafísicas e várias religiões sugerindo para você que essa é a religião correta para estar feliz, suplementos alimentares, parte física de consumo de remédio. A gente pode falar muito da questão da psiquiatria, a relação com isso. Em certo sentido, psicanálise e autoajuda entraram dentro desse balaio, autoajuda muito claramente, mas existe uma visão que se tem sobre psicanálise que entrou dentro desse balaio. E esse processo todo, muitas e outras coisas a mais, né? Turismo, o que é viver, o que é se divertir, o que é consumir, foram tornando a felicidade um produto de consumo. E ao tornar a felicidade um produto de consumo, e esse era o tema que a gente rapidamente falou ali, o resultado seguinte foi: a responsabilidade por você não ser feliz é sua. Você que não comprou corretamente. Você podia ter comprado aquilo que te faria feliz, você poderia ter lido o livro que te faria feliz, aí tem uma questão própria que a gente falou rapidamente ali no Fábrica de Marsais, sobre você não ter mais um mero consumo. O consumo não é mais passivo, o consumo tem que ser ativo, você tem que comprar, tem que engajar, tem que reproduzir, você não mais lê um livro para ser feliz, você tem que ler um livro e falar com o vizinho. Todo mundo é um pouco evangelista do próprio consumo na sociedade contemporânea, todo mundo é embaixador da marca, para usar um termo de marketing, e por conta disso a felicidade se tornou uma obrigação pessoal, uma possibilidade individual e por isso uma obrigação pessoal. E isso é muito problemático porque isso gera um problema a mais de saúde mental, de sofrimento psíquico, que é: você não consegue nem ser feliz, seu puto. Olha só, você trabalhou aí, você não sei o quê. Seu merda. Seu merda. Ser feliz, seu bosta. E entendendo a depressão como uma incapacidade de ser suficiente, quando você não é nem suficiente para ser feliz, e a felicidade é simples, a felicidade é aquilo, aquilo outro, acaba que você tem uma pressão a mais, você acaba com um motivo a mais para estar deprimido. Enfim, eu acho que essa é uma das razões da depressão ter chegado a um limite tão sério hoje. E a imagem, inclusive, que as pessoas fazem da depressão é um pouco essa, né? Eu perdi uma semana. Durante essa uma semana eu não consegui fazer nada para ser feliz. Não é que eu só me inativei do ponto de vista psíquico, não é só que eu fiquei parado. É que cada dia que eu fico parado por estar deprimido, eu não estou agindo em prol da minha própria felicidade. E por conta disso, eu considero que isso é uma das razões da explosão da epidemia de depressão recente.
É o fato de que você tornou a felicidade um objeto de consumo. Tá lançada a tese aqui, Gabriel Divan. Eu queria dizer uma coisa. Atenção, nosso designer Gui Toscan, amigos aí do staff, das organizações Vira Casacas. Se este episódio não tiver uma capa que faz alusão a um dos filmes mais bonitos de todos os tempos, e se o título do episódio não for A Felicidade Não Se Compra, eu saio do Vira Casacas, tá? Eu tô avisando ao vivo aqui, isso aqui, tá? Eu peço as minhas contas, eu vou me embora. Ainda que, né, a gente não esteja falando uma coisa especificamente a ver com o filme. Assista esse filme, mas assista no momento correto, né? Que é do dia 23 de dezembro até o dia 30 de dezembro, é o momento para assistir esse filme. É o único momento, né? É um portal se abre, esse filme faz sentido, você chora e você entende, né? Nos outros momentos você não vai gostar do filme. Mas enfim, fala, Val. Tem uma coisa muito interessante, né, sobre Felicidade Não Se Compra, porque eu tava conversando com o Caio outro dia, né, Caio, sobre o Jimmy Stewart, né, cara, que ele parece ser o cara mais gente boa de Hollywood, assim, sabe? Ele disse, pô, eu quero ser amigo dele. E o que esse louco matou de pessoas não tá no gibi, né? Porque o Jimmy Stewart, ele foi piloto na Segunda Guerra, né? Ele bombardeou a Alemanha, tá? Esse cara bombardeou cidades. Não eram pessoas, eram nazistas, Abal. Civil, pô, não. Ele bombardeou cidades, né? Então, ele matou uma galera, mas parece ser gente boa. E daí também, né? Matou nazistas também, então tá certo, cara. É isso aí. Mas eu só acho esquisito tu olhar pro cara que foi né? Sempre foi o meio bundão, assim, coisa disso, sabe quantos que como é que é o nome do cowboy fodão lá, Caio, que a gente falou a respeito? John Wayne. O John Wayne matou nada. Sabe quem é que matou? Jimmy Stewart, cara. Não, talvez o Joe Wayne tenha insistido naquela filmagem daquele filme, O Conquistador, que matou não sei quantas pessoas que a gente ele queria empatar. Não, mas quem o James Stewart tinha que matar, ele não matou em cena, né? Que esses dias eu revi o Festim Diabólico, né? Ele podia dar uns tiros naqueles filhos da puta lá, né? Não, mas deu uns tiros pra cima, né? Mas enfim, também me lembrei do Christopher Lee, aquele que os caras disseram assim, tu vai dar uma facada assim num cara, assim, não é assim que se dá uma facada no peito de um homem, é assado. Porque ele sabia da guerra também, Não, esses caras são pesados. Mas, gente, agora falando sério sobre o tema, eu auto-intitulo este como o maior de todos os podcasts marquesistas do Brasil, né? E tem uma questão muito interessante, né, desse camarada que a gente volta e meia evoca, sumona aqui, né, que é o nosso padrinho, que é o Marquinhos. Tem uma coisa interessante que ele fala, que os sonhos de felicidade e as promessas de toda aquela era, né, que vai do fim do American Dream e chega na questão da liberdade hippie, né, e do amor livre e tudo mais, eles conseguiram ser perfeitamente empacotados e catalogados pela racionalidade neoliberal nas décadas seguintes. Então eles fizeram sentido a partir do momento em que eles viraram sonhos de consumo, porque, por mais que seja diminuir pra caralho a questão, tu tá levando ela para um patamar onde ela é possível de ser obtida, né? Então aquela coisa, o amor livre enquanto um dogma, né, um projeto ético de viver e de se comunicar com a natureza e com todos os outros, virou uma questão de sexo livre, ou uma questão de possibilidades de parceiros, assim como a liberdade virou uma calça jeans, um cabelo, uma roupa, um tipo de óculos, um tipo de solo de guitarra, assim como... Um carro. Um carro para você rodar por aí, mas não é rodar por aí em contato com o ar, com o céu, com as estrelas, é rodar por aí num carro específico, tocando uma música específica, com uma galera específica dentro, né, e tudo mais, parando em postos na estrada. A aventura ficou pasteurizada, ela tá cercada por itens de consumo em todo lugar, né? Então, o cara, ele não faz uma aventura por aí, ele não é um andarilho da montanha. Ele é um andarilho com uma marca tal de barraca, ele pega um carro tal, ele para no posto de gasolina tal, que tem o lanche tal, e aí tudo isso aí, né, gera aquela sensação de comunidade a partir desses fatores. E isso tudo entra aí, porque grandes teorias e grandes éticas, né, sobre bem-estar, sobre amor, sobre tudo isso, elas falharam em colocar pra gente sonhos fáceis, sonhos possíveis. Elas simplesmente colocam ideais que às vezes a gente não tem como alcançar. Aí vai os outros lá e diga assim, ó, felicidade é isso aqui, ó, é tu ter essa casa, é tu vivenciar o amor desse jeito, e aí começa a entrar toda essa coisa que o Caio tá colocando a partir da obra, né, que é você ter um certo
tipo de possibilidade de fazer certas coisas a partir sempre de itens de consumo ou de itens compráveis, é você ter uma certa forma física, é você estar num certo bem-estar que vai redundar também num monte de imagem de bugigangas, né? O que é o bem-estar? É um sofá, é um drinkzinho, é a televisão de não sei quantas polegadas, é o cachorro, é o cheirinho da comida, é os filhos lá no quintal, o quintal é grande. E aí começa a se comunicar com um monte de coisas, e aí a gente atinge aquele ponto que foi comentado justamente no episódio do Safatli, que é quando a felicidade vira um item de consumo, a gente começa primeiro a querer consumi-la e a querer chegar nela a partir de uma lógica de compra e de aquisição, e a gente mistura com essa coisa da meritocracia que vai justamente chocar com isso que vocês estão falando agora. Dali a pouco você olha para um cara e diz assim, ó, porra, tu quer ou não quer ser feliz? O que tu tá fazendo para isso, né? Acordou que horas hoje para ser feliz, né? Pegou o trem das 8 em vez de ter pregado das 7h22, por quê, né? Quer demorar mais para ser feliz? Trabalhou o que chega para ser feliz ou folgou, filha da puta? Começa a virar esse tipo de coisa e aí a gente começa realmente a achar que a felicidade é uma coisa que está nesse imenso rol, dessa imensa disputa diária por itens, por bens ou por coisa parecida, que tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que é privilegiada a ponto de conseguir mais fácil, tem gente que nunca vai conseguir, e aí, meu amigo, a receita é o desastre, cara. A receita é o desastre, a receita é todo mundo andar por aí cabisbaixo, acabrunhado, deprimido, justamente porque estamos criados e formatados para achar que as coisas que a gente não tem, das benesses que a gente inventou, que são assim, né, são culpa nossa. É. E você fez muito bem, Divan, em colocar ali a questão ali na era dos hippies, porque tem uma coisa da década de 60, tem uma cisão teórica na década de 60 relevante ali, que vai ser Guattari e Lacan. Para quem não sabe, Guattari foi o primeiro aluno do Lacan. Eles brigam, inclusive, por umas razões meio pessoais, né? A filha do Lacan casou com o seu segundo melhor aluno. Depois eles tiveram uma briga, uma parte, e se escreveu um antiédipo entre Deleuze e Guattari, e nessa briga, nessa confluência entre debates entre eles, tem uma evolução bastante interessante na obra de Lacan. Então não é como se eles brigassem e se cindissem, mas ao se cindir eles tiveram bastante discussões que traziam eles de volta ao diálogo. E aí, parte da divisão está ligada à ideia de desejo. Para o Lacan, o desejo é o desejo do outro, aquela imagem da Ana Freud tomando sorvete, e o pai, o Freud, entendendo que o desejo que ela tinha, o gosto que ela tinha pelo sorvete estava ligado à imagem do pai assistindo e gostando dela tomar sorvete. Lembrando que sorvete na década do século XIX era o começo do sorvete, né? Era a invenção do sorvete, na verdade. E enquanto para Deleuze e Guattari o desejo era uma coisa só. E aí eles puxam do Nietzsche para dizer, Nietzsche ali, Schopenhauer também fala umas coisas parecidas, do desejo como uma unidade. O desejo é o desejo só. E podemos discutir o que isso significa na teoria, eles vão até para a metafísica para discutir, mas na prática, no final das contas, a gente entra numa divisão entre como é que é feita a dominação sobre a sociedade. Se a dominação sobre a sociedade é feita a partir dos desejos ou a partir da repressão. Ou seja, se você está satisfazendo os desejos para dominar as pessoas ou se você está reprimindo o desejo para dominar as pessoas, para ter poder sobre as pessoas. E aí, eles até, Deleuze e Guattari, lá pelas tantas, já na década de 80 e tal, eles dão uns passinhos atrás no que eles estavam dizendo. Eles começam a perceber que deu merda. Porque aquela geração da década de 60 fala muito em repressão. Era um momento específico da esquerda mundial, porque tinha a cisão sino-soviética, você tinha a carta de Khrushchev sobre Stalin, então você tinha uma crítica muito grande a um certo autoritarismo de algumas experiências de esquerda. Isso chega na França com um impacto muito grande. Então você tinha essa imagem do autoritarismo, da repressão sendo o grande problema, mas da década de 60 até hoje, o que foi acontecendo foi que o capitalismo foi construindo formas de satisfazer seu desejo, todos os seus desejos, que foram sempre limitadas e mediadas pela imagem do consumo. Deixa de ser eu quis algo e eu pude fazer algo, e sim, existe uma grande máquina de propaganda sobre o que eu vou querer, existe o tempo todo um processo intenso demais até, como é que eu vou dizer? Um processo de produção de desejo extremamente intensificado, onde o tempo todo você é dado imagens a desejar,
hoje em dia, a quantidade de propaganda rápida que a gente consome, a ideia da narrativa de 5 segundos, antes de apertar o pular no YouTube, eu já tenho que gostar do consumo. Então é basicamente como se você estivesse sentado na frente de uma tela, recebendo uma imagem, deseje isso, não é isso, então aquilo, e não é aquilo, então aquilo outro, e o tempo todo passando, e para você desejar alguma coisa, e quando você deseja, você consome, você gasta dinheiro, e esse processo de dominação ficou muito mais intenso. A imagem da repressão foi declinando e foi ganhando a imagem da satisfação mediada pelo consumo. Tem um outro livrinho, também é meio low theory, mas não deixa de ser bastante interessante, chamado Amuse Yourself to Death, Entretendo-se até a Morte, que ele comenta, no prefácio, ele faz a comparação entre as duas distopias construídas na década de 30 e 40, que era 1984, com a imagem da repressão, e Admirável Mundo Novo, como a imagem da banalização da satisfação do consumo. Todo mundo faz uma orgia, todo mundo vive o que quiser, todo mundo isso, aquilo, outro, todo mundo é extremamente vazio e infeliz, em certo sentido. Não tem uma sensação de plenitude em momento nenhum, porque toda a sua satisfação é dada por consumir uma droga, fazer sexo e continuar trabalhando, e continuar consumindo. Se acontecer alguma coisa errada com você, você consome mais aquela droga. Você nunca tem a possibilidade, inclusive, e essa é a imagem do selvagem, né, de ter uma dúvida sobre a existência da sua felicidade ou não. De ter uma dúvida se você deve, se você está, o que aconteceu com você, de ter alguma espécie de procedimento espiritual, no sentido não de religioso, mas espiritual mais profundo do que eu desejo, eu quero, eu tenho que receber. E essa é a imagem da felicidade que se tem. E é muito curioso que essa cisão seja assim, porque uma das soluções que Deleuze e Guattari fazem para resolver essa questão é ir para Nietzsche, né? E Nietzsche tinha uma frase que eu acho que identifica muito bem isso que você falou, Divan, que ele diz assim: o homem não luta para ser feliz. Quem faz isso são os ingleses. E eu acho essa frase excelente, porque o que ele, no final das contas, está falando é o que faz isso é a ética do capitalismo. Porque o que eram os ingleses no século XIX, dentro do seu império, não sei o quê, e a gente pode consumir o que quiser, a gente vai no outro lugar do mundo pegar a pimenta que a gente quer. Faz um genocídiozinho ali pela pimenta que a gente quer, porque o meu desejo de comer aquela pimenta tem que chegar. Isso é substituído pela imagem do capitalismo americano, pelo Império Americano contemporâneo. Tem um lance aí, né, Caio? Tem duas coisas assim da fala de vocês que eu queria dar uma comentada, né? Quando o Divan fala até dessa questão de você tem que comprar o carro, ou a roupa, ou não sei o que, é muito engraçado que, na verdade, tem muitas vezes, inclusive, que você não compra o carro para fazer as coisas, né? Mas é que, por exemplo, eu duvido que todos os donos de carros 4x4, eles vão pegar o seu carro e vão dirigir na praia, ou numa montanha, ou em coisa do gênero, né? Não, eu diria até mais. Quem anda off-road não compra carro off-road. Porque quem gasta muito dinheiro num carro pra ter um Jeep, não sei o que, não enche o carro de lama ainda, não sei o que. Essa é a exceção. E aí que tá, mas daí tu tem o teu Jeep, que é 4x4, que tem não sei o que, e daí o cara anda no asfaltinho bonitinho, tá? Mas a experiência dele, né, aquele negócio da propaganda, atravessando um milharal com o carro e não sei o que, tá presente, né? Então quando tu compra aquilo ali também tem o negócio, né? A roupa que é no estilo X, Y ou Z, o telefone, aquele negócio que as pessoas estão com o telefone na mão e dançando na chuva e tirando fotos magníficas, não sei o quê. Não tá, cara, tu tá recebendo o chamado do teu chefe ali, sabe? Mas o produto em si, ele encapsula toda essa ideia, né? E, Caio, tem um negócio que, assim, eu sempre acho que as pessoas entendem um pouco mal em relação ao Lacan, e uma vez eu até entrei numa discussãozinha a respeito disso com uma pessoa que era mais deleuziana, assim, do negócio, porque o desejo pro Lacan, e eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente fala, né, especialmente em você tá eternamente, né, e isso é uma característica desse capitalismo em que você vai buscando, através do consumo, resolver os problemas, né. O Lacan não vai chegar para te dizer o seguinte: existe um desejo que você possa resolver ele, né? Que você possa, né? Ele vai ser, você vai ter essa coisa que você deseja e pronto, o desejo está resolvido. Eu desejo tomar sorvete, tomei sorvete, meu desejo foi. Não, né? Ele vai se referir muito mais a uma coisa que eu acho essencial, assim, para entender o pensamento dele, que é a questão do objeto A.
né, que é aquele, né, o que ele vai tirar do ágalma lá, né, do banquete, do Platão e tal, que é o objeto causa do desejo. Aquele brilhozinho que existe numa pessoa, né, essa vai ser a pessoa que vai me complementar. E daí você fica com ela, e daí vocês convivem juntos, e de repente tu diz, não me completou. Vou comprar o carro, porque depois disso aí vai estar tudo certo. Vou conseguir aquele emprego, quando eu conseguir aquele emprego, minha vida vai estar feita. E nunca tá. Porque a gente sempre tá exatamente correndo atrás dessa coisa, que não existe por causa que a gente tem uma incompletude fundamental. Sim. Nosso fundamento, a gente tem essa incompletude. O desejo está na falta. Exato, né? Tanto que tem todo aquele negócio, quando tu diz o desejo, é o desejo do outro, esse é o grande outro que vai te dizer, né, as coisas que você deve querer, mas ao mesmo tempo nunca te completa, e daí o amor é dar para o que não se tem, para alguém que não quer, porque tá tudo ligado exatamente a essa questão de uma falta, né, do furo fundamental que a gente possui, né? Agora, é muito interessante como sempre se consegue utilizar isso aí exatamente, né, e talvez hoje mais do que nunca, através das soluções fáceis, né, que é exatamente a questão de dizer, não, se tiver mais e mais e mais, isso é um negócio que o Erich Fromm falava, eu acho, né, que ele tinha um livro Ser ou Ter, né, que ele falava exatamente dessa questão, assim, de uma busca por ter as coisas para uma determinada completude e tal, que fecha muito bem com o nosso momento, né? Só que ao invés de tu dizer, sei lá, vamos se desenvolver de alguma forma, se relacione com outros, né? O grande problema está exatamente na questão de você tirar todos os outros coletivos dessa história. Como tu falou, o negócio tudo se torna individualizado. E daí tu tem duas coisas diferentes. Primeiro, eu gosto muito daquele livro da Maria Rita Kell, Do Tempo e o Cão, em que ela fala que a depressão ela é uma forma de resistência ao sistema, né? Porque enquanto ele diz, você tem que sair, você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar enquanto eles dormem, você tem que tarará, o depressivo está dizendo, não. Ah, mas tá errado e coisa assim. Tá, não, eu não quero. Não é o que eu quero. E, em certo sentido, o depressivo é o escrivão, né? O Bartleby, o escrivão. É aquele que... Eu prefiro não. Prefiro não. Vai trabalhar, não. Você não quer fazer isso aqui, não. Prefiro não. E tu tem de outro lado agora, né, do Marquinhos, o nosso amigo Marquinhos, que ele chama de hedonia depressiva, né, que é o cara que não sabe fazer qualquer outra coisa a não ser buscar esse prazer, né, não vou chamar de desejo nem nada disso aqui, que é de buscar o prazer o tempo todo em todas as coisas, né, que de novo, tu tem que estar aproveitando muito o tempo todo. Tanto que, penso eu, né, humildemente, assim, que muito do que a gente tem até que às vezes das pessoas acharem que estão passando por um episódio depressivo é porque parece que todo mundo está aproveitando as coisas pra caralho o tempo todo. E sei lá, cara, tem gente que tem prazer em ir pra academia, tem gente que não tem, sabe? Então esse também, essa exigência de você estar aproveitando as coisas como se fossem maravilhosas, sei lá. Eu acho que isso é interessante porque o Lacan chega nesse ponto de fazer essa crítica, que é vista como conservadora na época e hoje em dia eu acho que é muito potente, porque ele vai criar o conceito de mais prazer, né? De Jules Sange, como de um mais prazer, aquele prazer que a busca... Mais gozar. O mais gozar, que a busca te dar dor, que a busca te dar sofrimento. Que a ideia de buscar e correr atrás dele e por aí vai, que a satisfação dele não é um processo de felicidade. E ele tira isso das aulas dele com o Kojève lá, ele no final de contas é uma inspiração da mais-valia, na imagem de um processo autodestrutivo do sistema a partir de uma busca por um lucro, né? por um processo acumulativo eterno. Então, se a gente... Claro que a gente não deve fazer esse processo permanentemente de olhar o micro e o macro como uma coisa só. Porém, se a gente entender que no micro você está falando de um indivíduo e no macro você está falando de um ecossistema como um todo, a imagem seria justamente essa. Você, numa busca de se completar, de crescer, de se enriquecer, você está num processo autodestrutivo. Então, puxa, entra em contato nos dois ao mesmo tempo.
E a gente tem essa questão da imagem. Não dá para discutir e trabalhar desejo sem pensar a questão de imagem. Não porque imagem apenas como imagem física, não é como se um cego não desejasse, pelo amor de Deus. Mas o fato é que a gente tem uma profusão muito grande de imagens, e em especial a construção de uma imagem específica de felicidade. O que significou felicidade ao longo da sociedade humana passou muitas transformações. Mas do surgimento da publicidade para cá, o que é relevante é que a quantidade de transformações do conceito de felicidade explodiu. Você tem a cada novo momento uma nova imagem do que seria felicidade. A gente nem mais consegue falar, por exemplo, a família margarina, que era a imagem clássica da publicidade na década de 90, que era aquela família que acorda de bom humor e passa manteiga no pão e toma suco de laranja e não sei o que, essa imagem de felicidade ligada a isso. Ao mesmo tempo, a gente tem hoje uma profusão de imagens de felicidade que não consegue nem ter essa tradição do núcleo familiar. Hoje em dia, inclusive, se você fosse um pouquinho mais pesado na mão, isso chegou inclusive em espaços contraculturais típicos. Vou dar um exemplo: consumo de droga ilícita. Não vou dizer que não as consumo, mas a imagem de que você precisa ser feliz naquele minuto, essa imagem do eu preciso consumir algo que torne a minha noite essencial, ao invés de ser um processo psiconáutico original, né, a gente estava falando de hippie, quando você tinha o consumo do LSD original, tirando dentro das casas de MK Ultra, que a gente já conversou aqui, era eu estou aqui, vou consumir isso e vou entrar em contato com a natureza e vou estar num espaço seguro. Não, eu tenho que estar simultaneamente com o máximo de amigos possível, simultaneamente ouvindo a música mais intensa possível, simultaneamente bebendo álcool e consumindo 4, 5, 6 tipos de drogas, e essa aqui vira aquela, vira aquilo outro. Essa imagem da felicidade tem que acontecer agora, essa supressão vai. Eu tenho 1 hora, eu tenho 8 horas, é meu sábado tem que durar tudo que eu posso fazer para ele durar ao máximo. Essa é uma imagem dessa obtenção dessas fruições, de autodestruição muito grande em relação ao conceito de felicidade. A busca pelo desejo acaba sendo um processo muito autodestrutivo. E com esse detalhe a mais, né? A gente não preserva nem mais a solidão, nem mais a companhia. São os dois momentos que são muito, muito difíceis de se viver. Você está sempre no meio termo entre os dois. A gente não sabe exatamente, precisamente, estar só, tanto que o consumo de imagens é permanente. Você tem uma questão de déficit de atenção, está ligado ao trabalho, claro, mas também está ligado ao tempo de lazer, que pronto, agora eu desliguei. Eu vou conseguir fazer nada? Eu vou conseguir pensar, parar e descansar e fazer nada? Não. Eu tenho que ligar uma série, eu tenho que eu vou ligar o Instagram, e se eu ficar mais de 1 hora disso aqui, eu vou pegar o celular de novo e por aí vai. E ao mesmo tempo, a gente não consegue estar precisamente com ninguém, pelo mesmo processo. Estar com uma pessoa é um processo lento. Você conviver com alguém é um processo lento. Você conhecer alguém é um processo lento. Demora até satisfazer você. A ideia, inclusive, de aprovação social, que é bastante relevante, né, na epidemia de depressão, né? Você sentir sempre falta de uma aprovação, das pessoas gostarem do que você do que você representa, do que você faz. Antigamente ela demorava de você fez um livro, você fez uma obra, você fez um trabalho, e alguém elogiou isso, aquilo ali, você tinha que completar tudo. Hoje o processo é todo fragmentadinho e você joga na internet e busca uma aprovação imediata. Isso também está ligado a uma incapacidade de coletivização. A gente perdeu os dois polos mais relevantes da coisa, uma conexão real que é lenta e uma relação com a solidão, que é o momento que eu desconectei, que estou eu comigo, ou seja, não é que eu desconectei do mundo, eu me conectei com a minha existência. E aí, vale lembrar, né? Se você conversa não é como se, mas isso é muito top. Não, tem cidades que vivem isso até hoje. A imagem de uma pessoa que caça, de uma pessoa que pesca, de um indígena típico, por aí vai, o que eles estão fazendo? Estão refletindo sobre a vida. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um indígena uma vez, que ele disse, não, e aí, que se passa 2 dias na mata? O que você está pensando? Eu penso muito na onça.
Aí eu perguntei assim, pô, mas porque tem onça aqui? Você tem medo dela te matar? Não sei o quê. Não, a onça, a morte. O cara efetivamente vira e diz, eu passo 2 dias caçando, eu vou matar um animal para alimentar a família, não sei o quê, tem um risco de vida para mim, o que eu vou fazer durante esses 2 dias? Eu fico pensando na morte. Eu não tenho medo de pensar na morte. E isso gerava uma tranquilidade. O que significava para a vida daquela pessoa é eu tenho um momento de pensar em mim. Esse luto que significa a morte, que é o se lutar do viver, que é você sentir saudade de si mesmo, inclusive, ele conseguia se conectar durante os 2 dias que ele estava lá caçando o porco do mato dele. Pois é, vocês estão falando aí da perspectiva lacaniana, aí seriam 2 contra 1, se somar o Sartre 3, né? E aí já começa a virar um capote, então, mas em algum momento eu vou atirar aqui, eu vou cair atirando. Mas não, brincadeiras, né, à parte, tem um texto do Foucault que o texto é bom, eu gosto, mas eu diria que até a proposta do próprio título já é mais emblemática que o texto em si, né? Ainda que, repito, é um texto que vale a pena ler, né? É aquele pequeno textinho, aquela pequena conversa dele com o interlocutor chamada Nietzsche, Freud e Marx. Porque se o cara pensar nesse título, só no título, né, para além do texto em si, a gente percebe o quanto de elaborações e o quanto se pode fazer e o quanto, aliás, se ainda não fez, e não que essas sejam as 3 únicas, né, esses 3 homens do seu tempo, né, com todos os seus problemas, não que eles sejam as únicas 3 fontes, mas tudo que elaboração possível que se pode fazer a partir dessas 3 vertentes riquíssimas que em dado momento disseram que nunca iam conversar na vida, mas o próprio Foucault e tantas outras pessoas boas aí fizeram conversar, né? O Caio estava falando da questão lacaniana do desejo como um equivalente também à questão do acúmulo e da mais-valia. Cara, eu acho que é bem acertada, eu diria que é bem-vinda, né, essa associação, mas eu queria também promover outra, queria colocar outra aqui, porque eu acho que casa tão bem com o nosso tema, que é justamente quando, a partir da crítica que eles vão fazer à própria psicanálise, né, por várias coisas, vários ranços, alguns até pessoais, né, como já foi dito aqui, mas o Deleuze e o Guattari, eles vão colocar aquela coisa da síntese do inconsciente, cara, que eu acho maravilhoso aquilo lá, e eles vão associar justamente com uma coisa que o cara encontra lá na Grundrisse, marxista, né, marxiana, que é aquela noção inicial de produção, distribuição, circulação e consumo. É a partir daí que eles vão colocar a síntese do inconsciente e eles vão puxar, como o Caio já falou também, a noção de desejo deles daquela coisa ainda mal definida e ainda que se presta a muita confusão, inclusive ético-política, né, que é a vontade de potência, a teoria nietzschiana que em dado momento foi compilada, né, por uma maneira bastante canalha, né, pela irmã do Nietzsche e outros detratores nazistas, né, para transformar numa outra coisa que não era, mas é da vontade de potência nietzschiana que parte a noção de desejo que o Deleuze e Guattari querem contrapor à noção psicanalítica. Então, para eles é o seguinte, necessidade, vontade é expansão da matéria, né, expansão. Explodir para todos os lados, né? Essa é a vontade de potência numa questão bem grosseira aqui de resumo. E eles vão colocar o desejo não como o desejo do outro ou como o desejo da falta que constitui o próprio desejo. Eles vão colocar desejo como isso, é uma expansão que ela é retilínea para todos os lados, é pressão atmosférica, né? Opera em todos os vetores. E aí tem aquela coisa, né? Aquela primeira síntese que vai ser a conexão, né? Quando eles falam daquelas máquinas binárias, né? Aquela história, né? O ar, a respiração, a boca e o seio, né? O amamentar e tudo mais. E aí, dali a pouco, tem a outra síntese que vai equivaler à distribuição, né? Da proposta do Marx, que é a síntese disjuntiva. Então, lá pelas tantas, né, a máquina ela vai para um lado, ela tem um fluxo, ela tem um corte do fluxo, ela tem uma operação, ela segue no outro lado, a boca, o seio, a amamentação. Daqui a pouco, né, vamos supor que a criança percebe que dá para botar a boca também em outro lugar e é prazeroso mordiscar um objeto, uma chupeta, botar a boca, né, em alguma quina do móvel, né? As crianças mordem coisas impressionantes, né? Brinquedos, né, tudo vira uma espécie de artefato para você morder enquanto não tem dente, principalmente. E aí,
começa a fazer aquela separação e daqui a pouco começa a pintar opções e começa a pintar atrativos e a gente vai se formando. E aí que chega na última síntese, né, que seria a conjuntiva, que vai ter a ver com a distribuição e vai começar a formar, né, a nossa subjetividade a partir dessas múltiplas divisões e desejos explodindo para tudo que é lado, e em algum momento ele vai se fatiando, dividindo, e é assim que a gente forma, né? E aí a tese deles é justamente essa questão que casa, porque é uma grande crítica da psicanálise, mas é uma grande análise do capitalismo também, quando chega no ponto de dizer que o capital, ele é uma questão que ele ilustra, ao mesmo tempo ele constitui, ao mesmo tempo ele é onde deságua uma série de coisas, e é tão impressionante isso, porque o capital é a liberação de tudo, né? Para não ficar me mantendo nessa gramática deles, né, falando de codificação e axiomatização, né, que é a operação principal que opera no capitalismo, o capital ele libera potencialidades de desejos, ao mesmo tempo que ele as reaprisiona, né, de uma maneira constante, de uma maneira ininterrupta, de uma maneira que ela é basicamente a lógica da visualização da possibilidade total. O capital é isso, né? É a visualização da possibilidade total, ao mesmo tempo em que ele é também a prisão que não te deixa chegar nisso. Ele, ao mesmo tempo, né, ele vai te recolocar e colocar e recolocar de novo em todos os lugares possíveis para tu te manter nesse turbilhão, nessa órbita de ficar desejando tudo, expandir teu desejo para tudo que é lado, mas não acabar necessariamente conseguindo as coisas, então as coisas vão se reorganizando e você vai se constituindo assim. Eu acho que fecha, cara, porque... Vê bem, né? Se a gente está falando de capital não no sentido de eu queria ter um tênis da Nike, um carro da Audi, uma jaqueta da North Face, né? Desses 3 itens, eu acho que esse último é o mais impossível, né, de obter, porque isso aí sim é padrão de vida, né? Quando o cara tem a jaqueta no North Face, né, eu sei que ele tá bem na foto. Pode até ter um carro Mercedes, um apartamento Dubai, tanto faz, né? Jaqueta North Face. Aí o que acontece? A gente está acostumado a ver uma visão meio rasa da coisa, né? Assim, o capitalismo é assim, você quer ter bens de consumo que te são empurrados pela propaganda e você não consegue. Aí você tá fudido. Cara, isso é uma coisa tão epidérmica, porque a coisa tá muito mais ligada à nossa subjetividade e tá muito mais ligada, principalmente, a isso que a gente está colocando aqui. Essa felicidade como um item ou como um objetivo quantificado, é como se fosse um estágio da vida em que eu cheguei e eu venci, eu subi até tal andar, eu subi até tal galho da árvore, cheguei, é o pódio, né? E cara, quando a felicidade vira pódio ou vira item, é o que a gente falou no começo, cara, né? Setembro Amarelo, né? Pelo amor de Deus, cara. Felicidade não é um estado de satisfação, seja lá como for que a gente pode entender isso, né? Felicidade passa a ser, né, uma coisa. E aí coisa, claro, pode ser item, pode ser jaqueta North Face, como pode ser coisa num sentido muito aberto, mas que é impossível não entender, né, do que estamos falando aqui. E se é coisa, eu tenho que achar esse tesouro, eu tenho que comprar esse negócio, eu tenho que encontrar esse objeto, essa pessoa. Às vezes é isso, né? A pessoa vira coisa também, né? Você é feliz, porra. Eu amo o João Gilberto, sabe? Mas aquele papo de, né? É impossível ser feliz sozinho, né? Parece final de novela, né? Que você tem que inventar um par para alguém, assim, porque tá errado a pessoa terminar sem par. Então, no último capítulo, o roteiro caga uma pessoa para ficar com uma personagem que eventualmente estava sem namorado lá e coisa parecida. Quando as coisas, né, viram esse tipo de coisa, quando a felicidade vira esse tipo de objeto dessa maneira, puta que pariu, cara. Só pode dar problema, né, cara? Só pode dar problema. E o consumo, no sentido literal, ele entra como mais um negócio no meio desse turbilhão, porque a gente está falando, inclusive, de outros tipos de consumos aqui, né? E de potencialidade de atingir esses graus consumeiristas, velho. É um negócio assim, cara, que a gente pensa 2 minutos nessa merda, cara, e a tristeza eu atinjo, meus amigos, né? Assim, ó, facilmente. A felicidade eu não sei, né? E esse é o ponto, né? Não é só do tipo você tá frustrado, que é a crítica que você fez. Não é só a questão de o capitalista faz desejar um produto e você não consegue tê-lo. É que não existe mais venda de um produto. Você nunca mais está desejando um produto. Todo produto está diretamente ligado a uma subjetividade que você não tem. Você construiu um conjunto de arquétipos possíveis do que é ser humano, do que é viver, do que é ser indivíduo,
e vira e diz, isso aqui é liberdade, isso aqui é isso, aquilo com o outro. E um detalhe até engraçado, assim, né? Toda publicidade é junguiana, né? A publicidade está sempre pensando, a minha marca é qual dos arquétipos? Então o freak que você fuma é o artista, é o Johnny Walker que você bebe, é o aventureiro, e por aí vai. Eles exatamente pensam qual é o personagem, é o macro personagem, o arquétipo, ou seja, qual o elemento em comum dos personagens, que eu quero que a pessoa sinta desejo de ser. Faz muito tempo que não é mais consuma um produto porque aquele produto é bom para você, porque aquele produto é o melhor. É muito mais hoje você quer ser essa pessoa aqui, e essa pessoa consome isso aqui. Eu não acho que essa conclusão sobre o que foi esse processo dos últimos 50 anos no capitalismo vai chegar a uma resposta entre essa divisão da geração de 68 e os freudo-marxistas. Eu acho o oposto. Eu acho que é um dado a mais na realidade para a gente aproximar os dois. Para a gente olhar e dizer, em certo sentido, a parte que Deleuze e Guattari diziam, sim, o capitalismo é uma gigantesca máquina de satisfação dos desejos, e isso não significa que ele seja bom, chegou a um ponto tal hoje que a gente tem que olhar isso de uma forma muito crítica. E aí, gente, a parte complicada disso tudo, e eu queria puxar um outro tema aqui, que é religião, que é o fato de que essa imagem de uma subjetividade, do consumo como uma subjetividade, está ligada à experiência religiosa também. Você não mais constrói uma experiência religiosa que é eu com o meu entendimento do que é o metafísico, e você sempre constrói uma experiência religiosa com o meu entendimento do que era a pessoa que crê como eu creio. E isso é extremamente intenso, sim. E talvez seja uma coisa cristã mesmo quando não está no cristianismo, né? Então, a imagem do budista ocidental é uma pessoa em paz, não sei o quê, que é uma postura extremamente arrogante, né? O budista ocidental típico, o Steve Jobs e tal, um cara que eu entendo mais, eu sou iluminado, é uma postura muito pouco budista, no final das contas. Mas isso é extremamente cristão porque o cristianismo entende a existência da igreja como sendo uma comunidade. Então, a ideia de você entender o mundo como sendo uma parte de você estar dentro de um grupo social específico. E aí, a pergunta que se faz no final das contas é, poxa, se no consumo você está buscando uma subjetividade que não é sua, se na publicidade você está buscando uma subjetividade que não é sua, se na religião você está buscando uma personalidade que não é sua, se ao consumir conteúdo, quando você ouve uma série, vê não sei o que, você quer ser aquele personagem, como é que é o processo atual de buscar quem você é para entender o que é ser feliz? Que caminho ainda sobra para se percorrer dentro dessa imagem de o sistema, o capitalismo, com todos esses seus tentáculos, permeia o tempo todo dizendo escolha uma subjetividade possível, como é que você chega a uma resposta? E aí tem um tema interessante que eu gostaria de falar, que é sempre complicado falar 3 homens cis sobre o assunto, mas que é o surgimento de uma teoria queer radical na economia política. É gente que afirma coisas do tipo, olha, a gente chegou num momento em afirmar que o gênero é uma construção social, por isso uma performance, por isso cada um pode buscar não se entender como gênero biológico, mesmo o sexo biológico, ele é um espectro, ele não é uma realidade absoluta, mas agora o que a gente tem que ter é dúvida. O que a gente tem que ter é a capacidade de ter dúvida, inclusive, sobre isso. É importante você produzir um processo de orgulho para você reafirmar a sua negação ao patriarcado, mas é importante você reafirmar a possibilidade de dúvida em relação a quem você é. E aí, isso começa nas discussões de sexualidade, quando você faz a transição da chegada do T para a chegada do Q, os não conformes, as pessoas que são binárias, os que são fluidos, os que estão uma hora aqui, outros que estão uma hora ali, aqueles que não sabem qual se aplica, o que significa, não sei qual rótulo que cabe, e a existência disso crescente dentro de um movimento LGBT, que é uma coisa que eu acho interessante, né? Interessante inclusive para os cis, né? Aquela piada do Zizek de entrei no banheiro feminino sem querer e disse assim, putz, será que eu sou uma mulher ou será que eu sou um homem? Que mesmo a pessoa que nunca tem uma dúvida, às vezes se depara com alguém, caramba, não sou. Mas a existência de um processo de construção de dúvida da subjetividade que é perdido.
que é perdido. Evangélicos progressistas, por exemplo, comentam que o evangelicismo fundamentalista, o principal problema é a certeza. Seu principal defeito, a principal formulação do fundamentalismo é a certeza. E é curioso porque, na sua origem, o cristianismo, o catolicismo e o judaísmo eram religiões de dúvida. Primeiro, existem muitos rabinos ateus, né? Vale lembrar que faz parte da religião judaica não acreditar na existência de Deus. Então, a parte do Jó ali tinha dúvida, Cristo se duvida na própria cruz se Deus existe, se ele é Deus em si, ele duvida de si mesmo. Mas o reforço da ideia de que nós temos que duvidar de quem nós somos, de que nós temos que não saber quem nós somos, de que esse processo nasce do não saber. A gente não pode estar o tempo todo numa busca por uma afirmação de quem nós seremos, e sim numa busca por uma afirmação de qual é a pergunta correta. O que diabo, não é do tipo, eu vou buscar, eu vou chegar a esse objeto A, mas e aí? Quem que eu sou? Quem é que está desejando esse objeto? E não a ideia de que no objeto externo a gente vai chegar à completude. Olha, Caio, quando tu mencionou ali a questão dos arquétipos, eu poderia ficar aqui 50 minutos enrolando, porque dos clássicos esses, né, da análise psicológica e tudo mais, o Jung certamente é o sobre o qual eu mais entendo, ou sobre o qual eu menos não entendo. Porque eu queria lembrar as pessoas que eu sou apenas um advogado, e um lateral direito, né, que leu umas coisinhas, né, nada mais, tá? Mas eu não vou falar nada a respeito disso, porque eu vou só passar para o Abal e eu quero dizer que eu tenho consideração por ele, então eu não vou falar nada, porque senão ele vai ter um aneurisma aqui. Vou começar a falar do Jung. Eu ia passar para ti, Divan, para falar sobre o que o Caio estava comentando, por causa do seguinte, né? O pessoal não assiste a gente gravando, mas o Divan, quando tá interessado na fala de quem, né, tá ali, ele mexe a boca, assim. Então eu vejo que ele tá com vontade de falar alguma coisa. Por isso que eu ia te passar. Não vou. É que assim, para além de uma apropriação que faz bastante sentido, como essa, né, que o Caio trouxe da propaganda e da noção arquetípica, a gente tem que tomar cuidado porque começa a perverter. E aí, claro, ninguém precisa gostar, né, dessa coisa dos arquétipos, tal, da tipologia junguiana. Mas eu só faço um alerta, assim, tudo bem, pessoal, não quer gostar do Jung, não gosta, né, tem N motivos para não gostar. Agora, pelo amor de Deus, não goste, então, do Jung, Carl Gustav Jung, né, correto, e a sua teoria e os seus discípulos, porque quando começa aquele papo assim, eu acho isso aí uma babuzeira, porque aquela coisa do Instagram, do arquétipo da deusa, não sei o que, não, assim, não é nem uma questão de elogiar ou de não gostar, de vai entender a influência. Não, é que o problema é o seguinte... Existe um junguianismo que é vulgar. É tosquíssimo. Que é tosquíssimo, mas que é muito influente na construção do nosso mundo. É um conjunto de ideias que definitivamente mexeu como o mundo é feito. Não, cara, mas eu vou dizer assim, a associação da gente lidar com um conceito, assim, para a discussão, né? Não um conceito analítico, profundo, teórico, um conceito para essa nossa discussão, o conceito de arquétipo e a propaganda e a comunicação da propaganda, eu acho que é boa. Agora, quando chega naquelas coisas de vou jogar aqui um tarô junguiano, né? Vou fazer o teu mapa astral e vou medir com não sei o que e vou misturar com não sei o que, aí atinge, e isso aí também, né, esse junguianismo vulgar, ele se presta muito a chegar nessa mistureba braba que tu batizou aí, né, o budismo ocidental, né, é aquela coisa, Steve Jobs dando uma palestra para 150 mil empresários sedentos por sangue e ao final ele fala um namastê, isso aqui e enfim, né, meditação em 5 minutos no YouTube e esse tipo de coisa aí, né, essas porcarias. Nesse ponto do budismo ocidental, deixa eu me meter também, Caio, porque assim, né, isso aí é uma crítica que o Zizek vem fazendo há séculos, assim, em relação a essa questão, exatamente porque, né, ele vai dizer que o budismo ocidental ele é a ideologia do capitalismo, né, pura e simplesmente porque é um nada, você não contesta a exploração, você não fala a respeito do sistema, você troca tudo isso aí por vou meditar, vou fazer um namastê, 5 dias da semana dando paulada nos funcionários e depois tu vai num retiro budista no final de semana. Isso aí é a tua questão espiritual que tu tá fazendo. E de novo, né?
de uma forma extremamente individualizada. Eu gosto muito quando o Zizek pega e ele traz os exemplos de como budistas no Oriente eles vão cometer atos de bárbaros totalmente ok com um determinado pensamento, né? Aquele lance do eu não tô fazendo nada. Como é que era o nome do general? O Caio vai lembrar do japonês, o general Honda? Sim, Honda. Que ele dizia, né, você não está matando ninguém. A sua arma, que é um objeto do mundo material, é que está atirando na pessoa. Você não fez nada, você continua completamente limpo. Eu acho que isso serve para várias coisas, né? Disso de você se desapegar de qualquer tipo de responsabilidade. Porque assim, só voltando, agora que eu falei em responsabilidade, Caio, até nessa questão de depressão, de adoecimento e tal, né? Agora também tem todo esse lance de despolitizar também, quando se fala na questão, por exemplo, hormonal ou genética ou não sei o quê, que, poxa, por que a gente vê tanta coisa dessa aí acontecendo num sistema atual, que, de novo, apesar de você ter todas essas possibilidades, como é o caso de gênero, de religião que tu fala, mesmo assim a gente tenta colocar um enquadre científico, mas que acaba negando todo o resto que acontece fora, né? Todo o resto de social que tem. Como assim? Pô, se eu digo que a depressão é genética, cara. Tá. É uma questão genética. Uhum. Tá? E daí você diz assim, basta a gente encontrar o gene da depressão e se eu desligar ele, tá tudo ok. Poxa, eu tenho todo um sistema ao redor. E outra, né? A própria questão do que é uma doença mental ou, né, ou qualquer coisa que você queira chamar, ela também é histórica. É muito engraçado porque tem coisas que aconteciam e não acontecem mais, né? Ou algumas doenças que, de repente, são coisas que são muito mais normais do que a gente pensa. Isso que eu me refiro, assim, de você pegar e despolitizar. Sim. É uma consequência, e é curioso porque a indústria da felicidade também construiu 50 mil formas de resolver isso, e todas elas vão nos tornar extremamente frustrados. Queria fazer um adendozinho rápido em relação ao que o Abal falou, olha, não é sobre ser Jung ou não, existe um organismo vulgar no marketing. As pessoas vão estudar tabelas de arquétipos e ver qual que cabe na sua marca e representar e construir imagem. Existe um organismo vulgar no roteiro. Teoria de roteiro, Joseph Campbell, que era um cara que já é um pouquinho problemático, na minha opinião, mas que vão afunilar, ao mesmo tempo fazem coisas muito interessantes e virtuosas, e um dos maiores estudiosos disso deixa de ser o Dan Harmon, que fez Community, Rick and Morty, é um cara que pensa o roteiro de uma forma muito interessante, ou Jordan Peele também é outro que fala muito de jornada do herói, e no final das contas é vulgar na forma de fazer. E aí eu acho que a gente pode falar sobre o outro ponto, juntar com outro ponto, que é uma ideia de essencialismo. E aí essencialismo a gente vai puxar para duas autoras que de repente são TERFs, olha que engraçado. Que é a J.K. Rowling e a Margaret Atwood, que viram e fizeram críticas essencialistas, mas essencialistas. A imagem de uma certa predeterminação ou espiritual, porque o tarô disse, porque a astrologia disse, ou genética, a sua felicidade, porque a sua biologia disse. Enfim, o corpo é muito mais caótico do que a nossa ciência chega. A gente tem que lembrar que a nossa incapacidade de entender os processos corpóreos ainda é muito grande. A gente tem que recentralizar a ideia de estudo do corpo dentro da política. Eu não acho que... Lá para bastante virou uma pataquada de falar corpos negros, de corpos isso, os corpos oprimidos, os corpos trabalhadores, que eu acho que é uma pataquada, um erro, um exagero em algum momento. Boas coisas falando sobre isso, boas não, mas a gente tem que recentralizar a ideia de corpo dentro da política, sem entrar numa imagem de que o corpo é uma máquina completa, que todo mundo entende, que você chegou a uma ciência perfeita e por aí vai. E principalmente, sem chegar a uma ideia de corpo que o divide do externo. Não é como se meu corpo aqui, minha genética aqui, tivesse uma capacidade de ser completamente isolado do mundo exterior. Se eu tenho uma propensão a não ter a enzima sei lá o que, ou hormônio sei lá o que pode fazer que não sei o que, não é eu exatamente que tenho, é minha relação com o meio, com a minha falta disso daqui, o que isso significa para a sociedade como um todo. Se eu não produzo a enzima tal que me faria trabalhar, que me faria isso, que me faria aquilo outro,
como é que eu seria em outra sociedade? Não é muito mais da relação do meio social com o meu corpo que está a depressão do que intrinsecamente presa dentro do meu corpo a depressão? Ou mesma coisa com gênero. Porque eu não produzo hormônio tal, não sei o que, então eu achei o gene gay. Quanto mais se pesquisou essa merda, menos se achou. Por quê? Porque a mesma pessoa, duas pessoas diferentes, sob estímulos diferentes, sob momentos diferentes, com famílias diferentes, com infâncias diferentes, etc., com a mesma questão genética, apresentaram resultados muito diferentes. Deleuze e Guattari falou uma coisa muito engraçada e muito potente, que é virar e dizer, olha, a diferença entre uma zebra e um cavalo é menor que a diferença entre um cavalo de carga e um cavalo de corrida. Você é muito mais determinado pela construção fenotípica, ou seja, pela sua relação com o meio, do que por algo essencial dentro de você. Não é porque se você pega duas pessoas, dois seres geneticamente muito parecidos e colocam em condições muito diferentes de vida, isso vai gerar resultados muito diferentes. A depressão segue sendo uma doença social. Tanto é que ela é um resultado de um momento social específico da sociedade humana. Ela, inclusive, explode com o neoliberalismo, ela explode com o fim das utopias, ela explode com uma relação de trabalho massificada, ela explode com o fim da estabilidade do emprego. Talvez uma das coisas mais simples que você possa imaginar do fim do neoliberalismo, que a gente discute pouco, e aí eu gosto de fazer a metáfora do futebol, que é quando o jogador deixou de ser jogador da vida inteira de um mesmo clube, passou a ser vendido de um lado para o outro, coincidiu com quando nós deixamos de trabalhar a vida inteira no mesmo emprego. Meu pai teve um emprego na vida. Eu imagino que o pai de vocês tenham tido 1, 2 empregos na vida no máximo. Você entrava numa empresa como contínuo, você saía como vice-presidente. Alguns, né? Você podia entrar como contínuo e sair como contínuo. Mas essa imagem que a gente tem de eu não tive um emprego por mais de 2 anos, você está aqui, vai para lá, essa instabilidade permanente, a sensação de que qualquer coisa que eu faça não seria suficiente para viver, é muito intensa. A depressão é uma doença social. E todas as questões mentais, elas não são do corpo, elas são da relação corpo-meio. Sempre da relação corpo-meio. E isso vale, assim, para tanta coisa diferente. E é, ao mesmo tempo, um sinal de uma certa fraqueza da ciência vulgar, né? Se descobriu a relação genética com o autismo. Tá, mas o que acontecia antes? As pessoas se relacionavam de outra forma com a existência de neurodivergência. Elas não se relacionavam com a existência de neurodivergência como a gente se relaciona hoje. A construção era diferente. Mas eu acho que o que a gente faz... Por que isso é tão interessante? Porque, de novo, a gente tem uma busca por subjetividade perdida. Por que interessa a gente ter o gene da depressão? Porque se em certo ponto a depressão é a sensação de ser insuficiente para o mundo, você achar o gene resolveu o seu problema, né? Resolveu o seu problema. Não sou eu meu gene. Se o tempo todo que você é deprimido, você está sendo bombardeado com uma crítica a você, é culpa sua, você chegar e dizer, é culpa minha, mas é culpa do meu gene, é uma solução. Por isso que é uma solução tão agradável, apesar de horrível. Porque ela não é uma solução de forma nenhuma, ela não resolve. Ela só responde. E deixa só antes de passar pro divã, né, que é um negócio que o Safatli falou que é foda, né? É também uma forma de você ser respeitado no mundo como tu é. Porque hoje, se tu chega e tu diz assim, eu tenho um laudo de tal coisa, é o único jeito que as pessoas têm pra assim, te permitir viver um pouquinho dentro da tua, né, de quem você é de verdade. Sim. E ouçam o RT comentado sobre o Edward Bernays também, né, a invenção da publicidade. Gabriel Divan. Cara, eu tava pensando em muita coisa, e aí a gente pode conectar justamente com esse fator aí que o Caio estava trazendo, porque quando a gente fala capitalismo, né, primeiro, não é um buraco negro nem uma quimera onde o cara é capitalismo, né? O cara joga para cima, o capitalismo pega e ele sai correndo, tá? Resolveu, né, toda e qualquer análise. Não é assim que tem que ser, né? Mas, cara, quando a gente fala capitalismo, estamos falando muito mais, de novo, do que você ter ou não ter grana e ter ou não ter que trabalhar até a morte para comprar uma coisa e para se aposentar. Isso é parte do fluxo, é parte do problema. A gente está falando justamente disso, né?
dessa possibilidade ou impossibilidade, dessa miríade de obtenções e não obtenções, e atingimentos e não atingimentos, e aí entra também essa questão, não só no sentido do trabalho, no trabalho também é o exemplo mais escancarado, de cumprimento ou não de metas. E aí a gente mal e mal se deu conta que essas questões de saúde, elas viraram muito além de uma coisa de ser uma simbologia e uma busca por um bem viver, né? Uma estabilidade de bem viver em todos os sentidos que pode ter o termo, e passaram a ser cumprimento de metas, né? Então, assim, a caricatura disso é hoje em dia. O cara não pergunta se, tá indo bem, tá jogando bem, tá o quê? Não, o cara pergunta quanto você correu, o aplicativo que tem que medir e publicar, né, o quanto você fez. Cara, brincando, eu sei que é um exemplo meio chavão demais, assim, mas, cara, é tão engraçado se tu parar pra pensar 10 minutos na análise da questão, eu não vou nem chamar de moda, porque é basicamente obrigatório, né, hoje em dia, é quase que uma coisa mandatária, a análise do tá pago. Cara, tem tanta coisa aí dentro, né, desse termo utilizado e dessa obrigação autoimposta por todo mundo de malhar e publicar uma foto no espelho, avisar que tá pago, né, e o pago, né, cara, dá pra fazer uma festa semântica aí e analítica em relação a isso, mas, cara, essas coisas, elas vão se guiando por um fator, assim, e parece que vai passando os anos e em vez das pessoas se darem conta, elas vão ficando cada vez mais perdidas, né? Porra, se não foi uma vida inteira de engodo, e se não foi uma série muito famosa da Netflix, e se não foi um esquema desbaratado de venda de itens e caderninho para financiar a suruba que te fez acordar para umas coisas tipo assim, a falcatrua do Osho ou coisa parecida, eu não sei mais o que vai fazer, cara. Quer dizer, porque quando a gente fala do desejo, e eu e o Felipe, a gente bate muito nessa tecla, né, através do Fischer e de outros, cara, o cara é comunista ou socialista ou coisa parecida, ele não tem que se contentar em ficar a vida inteira dizendo assim, mas tá tudo aqui uma merda e eu moro numa rua feia e tá tudo fedendo, mas ao menos eu tenho escola, uniforme das crianças e um hospital grátis, é só isso que precisa. Cara, não é. A gente tem que buscar, né, em termos de inclusive evolução tecnológica, coisas que nos ajudam a seguir evoluindo e se emancipando cada vez mais, mas a diferença reside no fato de que o sonho da minha vida não é um aparelho eletrônico. Eu quero que o aparelho eletrônico me ajude, inclusive, a obter prazer, felicidade, a ajudar pessoas, a gozar, né, no sentido que a gente conhece psicanalítico, e eu quero que, inclusive, me ajude a continuar buscando mais coisas para continuar evoluindo e me emancipando e assim por diante, e que isso aconteça com todo mundo. Agora, o cara pega essas teorias aí, o cara direciona absolutamente tudo para fazer conviver uma espiritualidade mequetrefe com um fanatismo por bens de consumo e tudo mais. Aquele papo do Osho dizendo assim, você tem que ter esse relógio aqui de sei lá, 114 mil, é tipo aquelas outras coisas, né? Do cara que, como é que ele tem que acordar e botar uma foto de uma mansão na geladeira e ficar gritando dinheiro, dinheiro. Tem um amigo meu, possivelmente ele ouça isso aqui, né? Mas ele sabe que é brincadeira e ele mesmo sabe que é bobajada, então, né? Não tô explanando ninguém nem nada. O cara, ele trabalha numa linha aquelas de mercado corporativo e tudo mais, tal. E aí convenceram ele e a equipe dele a ir num curso desse aí, que ia ser uma mentoria, não sei o quê. O cara achou que ia lá ganhar dica de fazer mais cliente, dica de negociação, porra, né? Como é que se faz um network melhor? Velho, no segundo dia do curso, né, era um monte de gente no centro de uma sala com umas notas de dólar passando na cara e gritando assim, dinheiro, dinheiro. É um negócio assim, velho, que tu fica num jeito, tu fica pensando assim, como é que alguém, porque o meu parça se deu conta, ele falou, que papagaiada, pelo amor de Deus, né, eu não tô aqui pra essa merda. Agora, tinha uma galera lá que deve estar até hoje, e o curso deve formar os próximos instrutores do próprio curso, porque é assim que esses caras ganham dinheiro, né, cara? Então, assim, pelo amor de Deus, velho, assim, ó, tu transformar, inclusive, né, o lance do capital é transformar, inclusive, né, a sua resistência, né, a possibilidade de
fazer uma frente contrária em aprendizado. O capital, ele fagocita, ele absorve as coisas de uma maneira incrível. Então é isso. Buscas espirituais que, na verdade, elas passam o tempo todo querendo um grau de complacência e tudo mais, é o que a gente chama de conciliação, né? O que não falta é teoria espiritual conciliadora, e o cara diz assim, não tem problema você querer o tal coisa, o tal perfume, o tal roupa, o tal carro, e botar no Insta, não sei o quê, desde que aí o cara paga uma oração, um mantra ou qualquer coisa, como quem paga o dízimo na outra igreja lá, que ele considera brega ou coisa parecida, cara. Esse é o tipo de coisa, quer dizer, os caminhos para fugir, eles vão sendo cooptados na medida em que, justamente, né, buscar felicidade vira uma coisa que necessariamente tem que estar exposta. Então é uma febre, é uma coqueluche de exposição, né, que a gente pensa, né, é aquele diálogo que a gente já teve aqui. Eu vou dizer, Caio, que eu fico numa coluna meio do meio, tá? Porque eu não vou dizer que simplesmente nós estamos tomados de evangélicos e crentes por todos os lados, e um conservadorismo crente por todos os lados, assim como eu também não vou dizer, né, que isso aí é simplesmente uma mentira e que não tem nada. Eu acho que até concordo contigo quando tu fala, geralmente, que não existe uma dominação tão grande de um evangelistão assim. Agora, cara, tem evento evangélico botando 40 mil pessoas no Mineirão, fácil, né? Tem evento evangélico botando não sei quantos milhões de pessoas caminhando em São Paulo, inclusive com a Federação Judaica, indo junto lá, sei lá que diabo, né? Mas a grande questão é justamente essa, né? Existe uma superexposição que faz parte tanto da verve da coisa, faz parte, né, do mote da coisa, como também é a forma que as pessoas encontram para elas se inserirem e serem felizes ali. Então tu vê que todo mundo expõe alguma coisa, e todo mundo posta um textão e um vídeo, e é tudo com a graça de Deus, e é tudo o eterno, eu encontrei a luz dele, e não sei o que, Deus, aí já mistura aqueles negócios, sim, e cara, é a mesma coisa que o coach, é a mesma coisa que a outra espiritualidade banal, é a mesma coisa que não sei o que, é muito maluco, cara, é muito maluco porque é o símbolo de tudo, a própria questão do ter encontrado a felicidade, tu encontrou alguma que faz sentido dentro do teu rol de possibilidades consumíveis, né, e aí o cara que tá totalmente fora disso, ele vai ficar como um turrão, como um sarcástico, como um irônico, ou ele é o depressivo, que ele realmente olhou para os lados e viu assim, cara, todo mundo encontrou, menos eu. Então eu tenho que encontrar alguma coisa rápido aqui, né? Você pontuou dois pontos que eu acho que entram de uma forma bastante interessante, que é a ideia de messianismo, né? Que é a aproximação do messianismo com essa satisfação insatisfatória dos desejos. Que é você... o evangélico que vai com Israel, não sei o quê, ele, no final das contas, o que ele quer? Ele quer um momento específico onde a religião dele diga, você está certo. Vai chegar o anticristo, a gente vai criar o Estado dos judeus lá, expulsar todos os demais, vai criar a grande Israel, e aí vai chegar o anticristo vai ser morto por Cristo, a volta de Cristo acabou. Essa imagem de que uma apoteose do momento da felicidade, uma apoteose da sensação espiritual. E não tão diferente dessas seitas que, no final das contas, reproduzem a mesma imagem. Eu tenho uma pequena seita aqui que vai trazer o paraíso na Terra a partir de consumir veneno não sei onde. Eu tenho essa seita aqui que vai me trazer o dinheiro e quando eu for rico eu vou ser feliz e por aí vai. Essa construção do momento de toda a vida ser um objetivo final de uma aventura. Existe um momento aqui da vitória. Nessa vitória eu chego a todos os resultados. E aí a gente pode fazer uma crítica ao comunismo também, à esquerda também, que é apostar muitas vezes exageradamente num processo de congregação final da revolução. A revolução como processo messiânico, e não como processo material do cotidiano, e não como uma transformação dos métodos e formas de viver, e sim num algo a vir que irá chegar e nos trazer a felicidade, chegar ao paraíso na Terra e trazer o paraíso na Terra. Essa é uma imagem ideológica, por excelência, uma palavra ideológica, porque ela é a reprodução do micro ao macro na mesma imagem. A gente vai trabalhar, a gente vai viver, a gente vai correr, a gente vai sacrificar para um futuro
num futuro chegarmos aquilo outro. A gente vai construir para chegar lá e por aí vai. Ao invés de ser uma imagem de, não, todo o meu caminho é Bolsonaro. Tudo que eu estou fazendo é pensado numa construção de quem eu sou. Tudo que eu estou fazendo é minha felicidade, não é uma busca. Essa imagem do não buscar, do estar fazendo aquilo que eu quero fazer, de estar fazendo aquilo que eu quero ser, de estar sendo aquilo a pessoa que eu quero ser. Enfim, acho que é uma reflexão que falta um pouco. Fazer uma crítica, inclusive, ao meio do nosso caminhar. Muito bem, meus amigos. Muito bem, né? Membros da Igreja Church do Vida Casaca, porque eu gosto muito das Church agora ali, Bola né? de neve Church. O cabeludo, cara. Vamos fazer uma tatuagem combinando, gurizada. Vamos para nossas dicas, Gabriel Divan? Se tu não topar fazer a tatuagem. Eu tô VC. pensando em fazer mais uma agora, cara. Pode ser essa aí, né? Mas na verdade, se é pra ser das igrejas Church, não tem que fazer uma tatuagem, tem que reservar o braço inteiro, né, cara? Porque tem que ter 3 cruzes no Monte das Oliveiras, mais um olho sangrando, mais um leão. O leão com chapéu de gladiador romano, de centurião, e uma espada e uma frase, não sei o quê, porque assim como Daniel na cova dos leões, enfim, né? Bom, vamos para as nossas dicas, né? Dicas para você curtir aí a felicidade. Tô brincando. Dicas pra te deixar mais feliz. Mas pode ser também, para te deixar mais feliz, para te deixar mais completo, mais inquieta, mais curiosa, mais tudo. As dicas servem para qualquer coisa, elas podem ter ou não ter a ver com o episódio. Tem uma minha que eu acho que até tem um pouco a ver, né, com alguns motes do episódio, mas tem outra que não. E, enfim, Felipe Abal, comece você. Que dicas nós temos aí? Cara, eu vou dar de dica um livro, tá? Eu já falei já dei dica anteriormente desse autor antes, por causa que eu vi a novela, né? Eles botam como seriado porque é da HBO, mas eu vi Beleza Fatal, né? Então, que é muito boa. Eu li o livro Uma Família Feliz e eu recebi o Dias Perfeitos do Rafael Montes, eu não tinha lido ainda. Esse cara, puta merda, assim, ó, tem uma capacidade de botar umas desgraceiras e botar umas coisas que deixa o cara encaralhado, assim, na cabeça, que é fenomenal, tá? Então, assim, ó, se tu quer passar um ódio, né, mas assim, ó, aquele ódio que te faz ler um livro em um dia, né, em uma sentada, como o pessoal gosta de dizer, eu recomendo Dias Perfeitos do Rafael Montes, assim, que me deixou emputecido enquanto eu tava lendo ele o tempo todo, né? E agora tá saindo, parece a série no Globoplay, por isso ali que o pessoal tá falando acho que já tem, né? Já saiu? Já saiu? Já tem, porque isso aí me assombra a todo momento com aquela música do carinho. Em todos os lugares. O carinhoso cantado na versão psicopática, assim, né? Puta, é sobre isso, né, cara? É sobre um cara que é um desgraçado, assim, sabe? Então, não veja o seriado, leia o livro e depois veja o seriado. Então, eu vou fazer isso aí. Terminei de ler o livro ontem, então agora eu vou ver o seriado, cara. Mas assim, ó, me deixou puto. Essa é a dica, então, Dias Perfeitos, a leitura, não a série. Estamos anotando. Todas as dicas que você vê a gente dando aqui, vai ter linkzinho lá no viracasacas.com, na postagem do episódio. E se for comprar alguma coisa nessas lojas aí, desses carecas que vendem, né, itens para nossa felicidade, você pelo menos usa o nosso link lá, que daí, né, a gente de repente tira alguma coisinha aí de back, né? A gente tira uma coisinha de retorno para nós. Bom, meus amigos, faz alguns dias aí que Brent Hinds, né, o ex-vocalista do Mastodon, morreu num acidente de moto. E ele recém tinha saído da banda. E eu acho engraçado uma coisa que essas bandas de rock aí, eles têm um roteiro pré-programado, assim. Eles tocam por não sei quantos anos, 15 anos junto, 20 anos junto, aí eles se separam numa briga horrorosa. Aí eles dão entrevistas extremamente ácidas uns contra os outros, daí eles lançam um trabalho solo, e aí lá pelas tantas eles já lançam um novo show, que na verdade consiste em tocar todas as músicas da ex-banda, né? E aí eles já começam, passado um tempo, dar umas entrevistas meio neutras, aí dali a pouco vem aquele papinho assim, sinto saudade ainda de tocar com aqueles caras, sei que, dali a pouco vem postagem na rede social com eles se abraçando, daqui a pouco eles lançam um novo disco e uma nova turnê caça-níquel, né?
essa é mais ou menos, né, a montanha-russa, né, o eletrocardiograma normal de uma banda de rock que se preze. Só que é o seguinte, né, o Brent Hinds, ele tinha saído da banda e ele faleceu no acidente e ele estava naquele estágio da pior e mais incisiva briga inicial. Então os colegas de banda fizeram uma postagem esses dias dizendo assim: o que importa é que o nosso irmão estará conosco em energia e a beleza do que fizemos juntos não se apagará, porque a cada nota que tocarmos vai ser ele também, sei que, na sua guitarra, no céu, sei que. Daí a última declaração dele sobre os caras foi assim, ó: nunca mais quero contato com essas pessoas horríveis. Então foi uma coisa muito gozada, cara. Mas enfim, tudo isso para dizer que, se você não conhece Mastodon e você gosta de rock pesado, dê uma chance. Eu vou dizer com tranquilidade, assim, é o que eu quero de uma banda de rock pesado, é o Mastodon. Até porque as bandas mais tradicionais desse quesito, elas estão envelhecendo muito mal, cara. Virou uns rock de papaizão, de tiozão, assim. E o Mastodon tem muita coisa a oferecer em termos de criatividade, peso, sujeira, né? Muito bacana. E eu recomendaria um disco, Felipe. Eles têm discos temáticos, né? Eles têm uma coisa bem arrojada nas composições, e tem pelo menos um disco que de cara já captura o meu coração, porque ele é inteiramente baseado, ou quase todo baseado, em Moby Dick, que é o Leviathan, né? Então um disco que eu acho bem legal, não costuma ser tido pelo melhor deles, né? Mas para mim é o mais legal, né? Então, quer ouvir uma sonzeira pesada aí, vai de Leviathan do Mastodon. A banda, a rede social eu nunca entrei. Mas enfim... Ouça no Tidal, né? Lembrando, ouça no Tidal, ouça no Deezer, ouça no YouTube. Tem no YouTube inteiro o disco, né? Beleza. E tem uma série que há muito tempo eu queria assistir, ela estava lá, eu sabia que em algum momento eu ia ver, ela estava lá, eu estava aqui, ela estava lá, eu estava aqui. Aí na semana passada a Fernanda começou a ver, e eu falei, é legal? Ela disse, não, é muito legal. Eu disse, então vou ver. Chegou o momento, né? Deu ver. A gente viu um que outro episódio juntos, ela viu de novo, né? E aí eu terminei sozinho depois, que é aquela série argentina, Nada, que é muito legalzinha, cara. É muito simplinha, não vai acrescentar nada pra vida de ninguém, assim, mas é bem legal, né? E ela ficou famosa por ser a série que tem o Robert De Niro. Porque, na verdade, né, os atores, né, eles são realmente amigos, né? O que o De Niro fala sobre Buenos Aires no começo de cada episódio é real, porque ele gosta muito de Buenos Aires e ele sabe o que ele está falando, e aí ele é convidado a fazer depois uma participação um pouco maiorzinha, né, mais pro final da série. São só 5 episódios, né? Esse cara extremamente amargurado, esse machão antiquado aí que tem que lidar com uma situação inusitada na vida, e ele é um crítico gastronômico muito arisco, né, daqueles que gostam de humilhar e gosta de arrotar sabedoria para cima dos outros, e é bem interessante ver ele circulando para lá e para cá e se adaptando a essa nova vida. E para quem gosta de Buenos Aires, né, é um prazer ver a série, ainda que a Buenos Aires da série seja um pouquinho limitada, né? Se fosse uma série sobre a vida de Kyle Almendra no Rio de Janeiro, ela ia ser filmada assim em Copacabana, Ipanema, na Lagoa e no máximo num cafezinho que outro no centro, assim. Mas tudo bem, a gente perdoa, né? É uma limitação assim, ok, ele circula por alguns pontos ali bem conhecidos, a Recoleta, aquela coisa, mas é legal para quem gosta de Buenos Aires, e para quem não gosta e quer se sentir compelido a ir, né? A exibição de pratos e comidas é completamente pornográfica, né? É mais do que qualquer série de restaurante, cozinheiro e tudo mais. Então, Nada é a minha dica, que aliás traduziram de um jeito de merda, hein, velho? Botaram assim, ou faz nada. Aí parece que é uma série sobre um velho vagabundo, né? O que de certa maneira é, mas não desse jeito aí. O nome é Nada, né? E, enfim. Eu gosto no TikTok, tem uma conta de um rapaz que ele faz 48 barrios, 48 bodegones. Ele vai em um bodegão de cada barrio. Aí sim, esse é dos meus. Caio Almendra. Como principal, vou sugerir uma música. Não uma banda inteira, mas uma música. Eu sei qual é. A música é Trem Bala, né? Eu vou sugerir o Xixeira Tupi, que é de uma banda brasileira chamada Macúmbia, porque eles musicaram um discurso do Mujica sobre felicidade, sobre ecossocialismo, em certo sentido, e felicidade. A música é muito, muito legalzinha. O discurso é aquele discurso clássico. A única coisa que não se pode comprar é a vida se ganha, e coisas assim.
Mas ficou muito legalzinho de se ouvir. Sobre série, gente, eu tô vendo Chiefs of War e eu queria recomendar para vocês dois. Eu acho que vocês podem gostar. Que é uma série com Jason Momoa, lá o Aquaman, o Khal Drogo, etc., em que ele tá falando havaiano, porque é uma série sobre o colonialismo no Havaí. Ele é um chefe de guerra tentando unificar as tribos havaianas porque estão chegando os homens e por aí vai. É bem, bem interessante, é bem curiosa. A gente não tem muito contato sobre histórias pré-coloniais em quase lugar nenhum, né? Mas essa eu achei bastante interessante. Muito bem, Caio, tá tudo anotadinho aqui, lembrando pro pessoal que depois, né, sempre pergunta, qual é que foi aquela dica que o Caio deu aqui mesmo? Vai estar no site, tá no Instagram também nas quintas-feiras, né, geralmente é postado lá no Instagram todas as dicas culturais. Meus amigos, trabalho cumprido, muito bem, muito obrigado, Caio, por ter passado um pouquinho, deu um desvio ali da sua rota para a praia, né, para passar aqui, então, Nada. É que o Caio, assim, ó, ele ia pra Copacabana, ia sentar ali, bem no calçadão, que a gente sabe, né, que todo carioca faz isso todo dia, né? Senta no calçadão, todo santo dia. Aí ele ia olhar, ia passar uma moça bonita, ele ia olhar pra moça andando de bicicleta, depois ele ia tomar um cafezinho no seu café preferido no Leblon, depois ele ia dar uma corridinha na lagoa, a vida do Caio é essa, né? E aí ele prepara um prato de noite em casa. E aí eu como margarina de manhã, passo numa torrada perfeita, exato, com um suco de laranja e um mamãozinho, olhando pra varanda com meus filhos. O nome dessa série é Tudo. Tudo. Enfim, então como a gente falou aqui, pessoal, seja feliz or die trying. Não, tô brincando, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos pros nossos vivas aí, que aí sim, a gente vai repartir muito carinho, muita luta, né? E muitas angústias juntos, né? Que também dá pra repartir. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Pois bem, Gabriel Divan, grande episódio, Caio Almeida em grande fase também, né, cara? Sempre em grande fase, impressionante. Topo da tabela, tá? Grupo da Libertadores em mínimo. Fortíssimo. Resta pra nós agora, então, só mandar salves, mandar vivas e, meu amigo, eu quero repetir o meu salve, meu vivo para Diniz Bortolotto. Eu sou apaixonado por esse homem. Apaixonado por Diniz. Apaixonados por Diniz Bortolotto. Eu sou dinizista, de agora em diante eu sou dinizista. Tu é professor Pardal, né? Você sempre soube que tu era pardalzinho. Né? Mas enfim, cara, um salve aí geral para todo mundo que nos escuta, que nos compartilha, para todo mundo que mostrou indignação em relação à nossa circunstância do episódio, digamos assim, intermediário que rolou aí também na semana passada, com aquela história da gente explicar o que estava acontecendo em termos da sacanagem que a gente sofreu. Muita gente que eu não consigo nem contar nos dedos, né? Ainda bem, contando as mãos do pé eu não consigo, porque o pessoal foi lá maciçamente para fazer sua reclamação, para dizer, para sugerir, muita gente sugeriu outros lugares para ouvir, sugeriu aplicativos, sugeriu meios de escutar, se uniu ao nosso brado, se uniu à nossa lamúria, ao nosso sofrimento. Então, para todo mundo aí da família estendida Vira Casacas, que tá com a gente e entrou no clima também de mostrar solidariedade, fica esse abraço coletivo, esse abraço conjunto aí, esse abraço e eu ia dizer infelizmente, mas na verdade é felizmente, né? Não tem como a gente simplesmente botar em nominata, porque é muita galera. Então, valeu mesmo, de coração, a gente sentiu o calor daqui. E também, né, Felipe, vamos deixar aquele abraço aí para as pessoas que eventualmente aí com a chegada, também tem um detalhe, né, já que é mês de preocupação com saúde mental, mês de preocupação com esse tipo de coisa, a gente também não pode negar que muitas vezes existe toda uma massificação dessa preocupação que nos outros momentos desaparece, né? É verdade. Simplesmente. É que nem aquela coisa do mês do orgulho, né, LGBT, que daí, né, só falta o céu tá pintado né, com arco-íris e não sei o quê, aí depois desaparece, né, virou um mês ali, né, pronto, não precisa mais preocupar com isso até o ano que vem, né. Então, pessoal, vamos lá, né, vamos dar uma força aí pra galera, vamos sempre que possível, não deixa assim, eu vou deixar a minha mensagem aberta agora esse mês para você, para, cara, não capitaliza a porra do sofrimento dos outros, então deixa aberta a mensagem todo ano, cara.
Pra quem puder, minimamente, pra quem for teu próximo, não precisa abraçar o mundo, mas não precisa tirar ondinha também, cara. Vamos lá, vamos, porque isso aí a gente já sabe, né, cara? Sofrimento, né, psico, mental, afetivo, isso aí tem que ser coletivizado e os caras querem privatizar, a gente sabe por quê. Perfeito, cara, perfeito. Quero mandar um grande salve também, Divan. Tu falou de todo mundo que nos apoiou nesse momento ali, que foi foda. Eu tava com medo, né? Tava esperando aquele negócio que sempre veio o palhacinho de, mas é que eu avisei do babá. Eu digo, irmão, não é a hora, assim, sabe? Obrigado, ok? Mas tá, não é a hora. Mas assim, ó, da galera também que curtiu a nova entrada, né, cara? A gente tava com medo também de tão tradicional que era, de tão querido que era. E o pessoal veio e disse, não, ficou bom, ficou legal, sabe? É tão bacana isso aí, cara. Assim, ó, a gente se sente abraçado mesmo, né? Esse aí foi um momento muito difícil, mas é um momento que a gente se sentiu muito abraçado também. Então, assim, ó, obrigado pra todo mundo. Assim, ó, a nova entrada estrear com uma ideia que a gente já tinha faz tempo, né? De meter a véia Maria da Conceição. Estrear no momento que tem um episódio com o Fabrício Pontin falando de liberalismo e a véia grita, a ideologia liberal que mistura a democracia, isso é uma praga! Perfeito, perfeito. Ô, cara, é isso, cara. É o karma, é o universo conspirando, são as constelações, é a sincronicidade, é isso aí, né? É isso aí. Jung estava certo. É o que fica do episódio. É o que fica. Ai. Perfeito, tá bom. E, cara, é isso, né, velho? A gente é homens inocentes, homens normais, homens héteros. A gente bota rock na entrada, né, cara? Porque é o rock, né, cara? Exato, é o rock. Só gosto de rock. Sei. É isso aí. Vamos lá, ouvir um rock. E até semana que vem. Até. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.